Olá, pessoal. Eu sou Diana Feitosa, professora do curso de especialização de odontopediatria da Academia Cearense de Odontologia. Tenho 29 anos de odontologia clínica, tenho uma clínica privada, onde eu atuo também com odontologia estética, odontologia cosmética, odontologia preventiva. Estou super feliz, super honrada de participar do projeto da Turma do Bem. Quero contribuir com vocês com uma aula bem clínica, uma aula bem atualizada, tá? E agradeço imensamente o apoio, o patrocínio da Colgate por estar proporcionando a todos os professores essa aula maravilhosa para vocês, que desde sempre investiu na prevenção com o projeto Sorriso Saudável, Futuro Brilhante, e daí a gente cresceu junto com o Dr. Dentuço, com o Coelhinho, atuando dentro das nossas clínicas privadas e nas clínicas públicas, levando uma odontologia de excelência minimamente invasiva e muito preventiva. De nada adianta a gente fazer se não tiver uma odontologia preventiva associada às escovas, às pastas, e isso a Colgate sempre fez muito bem. Muito obrigada. Agora eu quero compartilhar com vocês a minha tela para a gente começar a aula. Bom, o nosso tema é clareamento dental. Qual a melhor técnica para os pacientes jovens? Pacientes jovens podem realizar clareamento dental? Claro que pacientes jovens podem realizar clareamento dental, só que existem algumas diferenças em relação ao paciente adulto que a gente precisa ficar atento, que a gente precisa ficar alerta. E quais são essas diferenças que a gente precisa estar atento? Na verdade, o mundo inteiro, pessoas famosas, sempre elas quiseram transformar o seu sorriso, porque o sorriso é o cartão de visita do profissional, é o cartão de visita do paciente, é o cartão de visita de todo mundo. Olha só o Cristiano Ronaldo como ele era antes de se tornar famoso e o Cristiano Ronaldo como ele se tornou em seu sorriso depois de ficar famoso. Dá uma sensação mais agradável de autoestima, uma sensação de segurança. Então o sorriso interfere diretamente com a pessoa. Aos 9 anos de idade, esse garotinho nos procurou na clínica de especialização de odontopediatria do SEC, depois de ter levado um tombo jogando futebol, fraturou os 2 incisivos centrais, com fratura, com exposição exposta de polpa, teve tratamento endodôntico, e nós restauramos, reconstruímos esses 2 dentes do Ronaldinho. E ficou muito bom. Ronaldinho, na época, algumas pessoas tinham sugerido para ele realizar coroas, e pensando em que a gente deve ficar velho com os seus próprios dentes, nós optamos por fazer reconstruções em resina composta, técnicas minimamente invasivas e que dão resultados de excelência, super duradouras. Fizemos, sim, as 2 reconstruções nos 2 incisivos centrais do jovem Ronaldinho aos 9 anos de idade. O Ronaldinho cresceu, aos 19 anos de idade, nos procura, 10 anos depois, novamente lá na clínica da especialização de odontopediatria. Agora, o que a gente pode observar? Um paciente adulto jovem, com um formato já estabelecido, um outro rosto, né? O que aconteceu com seus dentes? Os 2 centrais tratados endodonticamente, eles apresentavam escurecidos, mas as resinas estavam lá. As resinas que foram feitas quando ele tinha apenas 9 anos permaneciam intactas. Percebemos que ele tinha o quê? Diastemas entre os laterais, entre os centrais. E o Ronaldo, que ouvia falar muito na mídia, ele dizia assim: doutor, eu quero fazer agora as minhas lentes de contato. Então, pensa bem, um jovem de 19 anos, né, que teve muito bem as suas resinas por 10 anos, o que a gente falou? Ronaldo, acho que o que você precisa é observar o que pode ser feito por você como resultado estético. Pedimos aí as radiografias dele, fizemos um mock-up direto com a técnica de resina composta para que ele pudesse visualizar de imediato como já poderia ser transformado o seu sorriso. Ele ficou super encantado, né, com o sorriso aí. A técnica de mock-up de resina composta direta, ela é feita numa única sessão, na mesma sessão, e também é removida na mesma sessão. Mas a gente já faz um teste para ele sentir que a língua vai passar diferente de forma ali entre os dentes, que ele vai sentir como se fosse a resina, né, que antes ele não sentia. Só que o impacto visual, ele é imediato. Ele quer muito já ir testando o mock-up, ele já está vendo como é que faz, como é que ele vai sentir, né?
E ele ficou louco, ele ficou super feliz com essa questão e falou, doutor, eu quero sim fazer agora. Então, Ronaldo, já que você vai fazer o seu tratamento estético, nós vamos começar por um processo de clareamento, porque o clareamento é a primeira etapa de um processo de um tratamento estético. Às vezes ela não é a única, principalmente o Ronaldo que iria precisar de resinas posteriores, né? Posteriormente ao tratamento do clareamento. Então, a cor inicial do Ronaldo ficou em A4, tá? Realizamos a etapa de moldagem, confecção de moldeiras, provamos as moldeiras, ensinamos para ele como colocar os produtos de clareamento. E depois dessa fase dos produtos de clareamento colocado, concluída a etapa do processo de clareamento, nós fomos para a etapa das restaurações em resina. Veja como era o Ronaldo antes, o Ronaldo na fase de clareamento e o Ronaldo já com a etapa dos dentes preparados. Então, o sorriso dele ficou transformado, o sorriso dele ficou super harmônico, super estético. E agora, esse menino que ia participar de uma nova fase da vida, entrando na universidade, buscando melhorar sua autoestima, entrar com a autoconfiança, com o seu cartão de visita, que é o seu sorriso, de uma forma mais harmônica, mais iluminada, está muito seguro ao entrar na universidade. Olha a diferença do antes e a diferença do depois. O Ronaldo, em toda a sua etapa do processo, né, do clareamento, quando ele leva as moldeiras para casa, depois quando ele faz uma sessão também em consultório, eu vou depois detalhar esse passo a passo em outros casos, tá, para que vocês possam avaliar. E vendo, se encaixando bem aí com esse projeto da Turma do Bem, como transformar o sorriso de um jovem, de uma pessoa, assim, às vezes, que não teria a condição de realizar esse tratamento numa clínica privada, mas como isso aumenta, né, o próprio paciente sendo atendido aos 9 anos de idade, depois aos 19 anos de idade pela mesma equipe, né, aqui tem a professora Gina, a professora Carla Shangela, que são professoras da nossa equipe da turma da especialização, tá? E agora, já em tempos de pandemia, o Ronaldo volta para fazer o quê? Para fazer a manutenção do seu clareamento, mesmo também na manutenção das suas restaurações em resina. Álcool gel antes e depois, seguindo todo o protocolo de biossegurança. Olha já aí a fisionomia do Ronaldo como um adulto jovem, né? Então, a sessão de consultório a gente faz com uma barreira de proteção gengival, que aqui no caso foi usado o Top Dam. E, além do Top Dam, o Ronaldo mostrando agora que ele está aos 21 anos de idade, né? Depois do Top Dam, a gente usou o Automix. E mostrando aqui para vocês que, nesse processo de pandemia, a gente utiliza outras barreiras de proteção, que seriam um face shield sobre o paciente, tá? Sem sufocar, mas usando, então mostrando aí o top-down, utilizando como barreira de proteção, o Automix, que é um peróxido de hidrogênio a 35% da FGM, que já vem nessa seringa e misturadora, tá? Colocando em torno de aproximadamente uns 45 minutos até 50 minutos, pode ser colocado, tá? Ou até mesmo em torno de 30 minutos. E após sendo colocado esse Automix, fazendo a sucção com a bomba vácuo, né, já para diminuir o processo de aerosol, com toda essa proteção do face shield por cima, por estarmos num processo de pandemia, e aí depois o Ronaldo já leva mais para casa as moldeiras, que agora foram feitas novas moldeiras, porque as primeiras moldeiras ele ainda tinha os diastemas, agora ele já não tem mais o diastema, com o peróxido de carbamida, de 10%, 16%, 22%, e um peróxido de hidrogênio, que seria a seringa preta, de 7,5%, 9,5%, para ele realizar a manutenção do seu processo de clareamento em casa, tá? Então, orientando ao Ronaldo, aqui nós utilizamos os produtos da FGM, é uma empresa nacional, uma empresa em que a gente pode adquirir, mas que ela está em muitos outros países, adquirir esses produtos facilmente, né? É só orientar a pequena quantidade de gel a ser colocada em cada buraquinho dos dentes, e o Ronaldo sabe já utilizar, ele já fez o primeiro, agora ele está fazendo o processo do clareamento, vem sempre com uma caixinha para você colocar as moldeiras, elas precisam estar sempre adaptadas, confortáveis, para que o paciente tenha a possibilidade de utilizar e fazer todo esse processo de uma forma bastante agradável. Então, aí o Ronaldo, tá?
E o Ronaldo, como o Cristiano Ronaldo, ele teve o seu sorriso transformado, ele teve o seu sorriso maravilhoso durante todo esse processo, tá? Em função de se sentir mais confiante, de se sentir como uma outra pessoa agora na universidade, com um sorriso iluminado. Esse caso está publicado nesse livro Passo a Passo, que ele tanto tem em português como ele tem em espanhol, tá? Aí no caso da professora Jane Abanto, o professor Marcelo Bonner, que é o professor Paulo Redua, tá certo? E os artigos mostram que esses jovens e todas as outras pessoas, elas sentem uma autoestima, são tratamentos que têm uma estabilidade de clareamento e que eles interferem de forma muito positiva no aspecto psicológico, tá? Então, nesse processo do clareamento, o peróxido de carbamida, que muito a gente utiliza com essas seringas, o que é que vai acontecer? Ele vai entrar em contato com a saliva e ele vai se transformar em peróxido de hidrogênio e em ureia. Mas todos os processos de clareamento, eles vão estar relacionados com o peróxido de hidrogênio, que vai ser o agente ativo de todas as reações. Eu vou ter seringas de peróxido de hidrogênio, eu vou ter peróxido de hidrogênio utilizado em consultório, eu vou ter perborato de sódio, que é utilizado para fazer tratamentos de clareamento de dentes tratados endodonticamente, tá? E toda essa reação de clareamento é uma reação química onde o agente clareador e a estrutura dental, eles vão estar agindo de uma forma em que a gente precisa entender só as diferenças dos seus produtos químicos. Eu preciso de mais tempo para realizar um clareamento com peróxido de carbamida. Eu preciso de menos tempo para realizar um peróxido de hidrogênio. Então, a gente vai mostrar aqui para vocês que todas as reações químicas, seja o peróxido de hidrogênio, de carbamida ou o perborato de sódio, existe o peróxido de hidrogênio, é o agente ativo de todas as reações. Para o peróxido de hidrogênio, normalmente, o seu ápice vai acontecer de 30 a 50 minutos. Então, são aqueles pacientes que não têm o perfil de usar moldeira por muito tempo. Então, a gente utiliza o peróxido de hidrogênio nas seringas e eles têm um excelente resultado também. O peróxido de carbamida, eles precisam de mais tempo para poder realmente acontecer essa reação química, de 3 a 4 horas, podendo ser estendido pela ação do carbopol, tá? O perborato de sódio, como eu falei, ele é usado para tratamento endodôntico, dentes tratados endodonticamente, para clarear, né? É um pó onde a gente vai adicionar uma água, um soro fisiológico ou um peróxido de hidrogênio, e essa parte é colocada no interior da câmara pulpar. Então, todos os métodos de clareamento dental, ele normalmente precisa o quê? Ser um caseiro supervisionado pelo dentista, sempre supervisionado pelo dentista. Ele pode ser associado ao método de consultório, e existe também o método over the counter, que é um método que é aqueles que você pode utilizar não só através das moldeiras, né? Como eu falei para vocês, o peróxido de carbamida, ele vai sempre se transformar num peróxido de hidrogênio. Então, quando eu tenho um gel de peróxido de carbamida a 10%, isso significa que eu vou ter um peróxido de hidrogênio a 3,5%. Se eu tenho um gel de peróxido de carbamida a 16%, significa que eu tenho um peróxido de hidrogênio a 5,3%. E um gel de peróxido de carbamida a 22%, eu vou ter um peróxido de hidrogênio a 7,5%. Então, o clareamento dental, ele é muito solicitado, principalmente pelos pacientes jovens, tá? Porque eles querem iluminar o seu sorriso. É uma técnica segura, minimamente invasiva, mas que ele precisa de uma disciplina, de uma maturidade, precisa que o paciente seja bem supervisionado e seja bem avaliado pelo profissional. Ele não pode ter cáries, ele precisa fazer exames radiográficos antes para avaliar que realmente ele não tem cáries interproximais. Os ápices das raízes já precisam estar completos, fechados, então a gente precisa também fazer esse exame radiográfico para avaliar tudo isso. É sempre marcado através da escala de cores a cor inicial, daí ele vai utilizar as moldeiras e depois pode fazer associado também, aqui nós já estamos utilizando uma outra linha, que é a linha Pola da SDI, a de gel de peróxido de carbamida,
que é o chamado Pola Night, e o peróxido de hidrogênio, que é o chamado Pola Day, tá? Eles também têm um peróxido de carbamida 10, 16 e 22%, que o de carbamida, como a gente já viu no passo anterior, ele precisa de mais tempo, então ele precisa de 3 a 4 horas, e o peróxido de hidrogênio, ele precisa de aproximadamente 30 a 50 minutos, 1 hora, vai depender, tá? Então, dentro dessa linha Pola, a gente vai fazendo na sessão de consultório, tem o pó e o líquido, que é o Pola Book, tem o Pola Osse, tá? Plus, que é também com a seringa misturadora, e eles também têm a sua barreira de proteção, gengival. Sempre quando a gente faz um peróxido de hidrogênio a nível de consultório, precisa ter uma boa barreira de proteção gengival para não haver queimaduras na questão da gengiva, tá? E depois continua utilizando a moldeira, o gel, para dar continuidade ao processo de clareamento. Então, é um resultado de excelência, há uma mudança, há uma transformação do sorriso, tá? Essa jovem hoje é estudante de odontologia, faz USP, é uma menina maravilhosa, super competente, e que com certeza já ingressou na universidade com um sorriso também mais confiante, tá? Aqui nós temos uma outra questão, mostrando do início uma cor A3. Inicialmente, a gente pensava em até substituir uma restauração que havia sido feita nessa paciente quando ela tinha ainda 8 anos de idade, tá? E aqui a gente mostrando como que é feita a sessão de consultório, tá certo? A barreira de proteção, ela é fotopolimerizada, mas para o produto do peróxido de hidrogênio em si, não há nenhuma... Todo esse processo é porque realmente é um nenhuma questão de precisar de luz, tá? Então, moldezinho, toda vez que eu vou Todos dormir, os pacientes relatam que é muito simples, que é muito fácil, que eles usam de uma forma muito de boa, como eles falam, né, na questão. E há um upgrade no seu sorriso, na sua autoconfiança, na sua autoestima. Eles mudam, eles se maqueiam, eles se tornam muito mais felizes, muito mais confiantes e tem, sim, um aspecto de um sorriso mais limpo, quando, na verdade, ele está só iluminado, né? Então, mostrando mais uma vez aí produtos com a base da linha Pola, agora o Pola Office Plus, que é onde a gente também usa essa seringa de mistura, tá? Para colocar. E aqui a gente vai fazer aqui um processo de um clareamento, onde a gente mostra em que muitas vezes, como eu falei para vocês, o clareamento ele é só uma etapa, tá? Então, às vezes a gente precisa fazer cirurgias periodontais para melhorar o zênite dessa gengiva, dar um aspecto melhor da questão da gengiva, tá? E daí a gente, depois que faz o processo da cirurgia, que espera a questão da cicatrização, vai avaliar o início do processo do clareamento em si. Essa é uma técnica nessa paciente em que realmente não houve necessidade de restaurações, foi puramente a técnica do clareamento, a transformação do seu sorriso, tá? Em que ela utilizou as moldeiras supervisionadas em casa com os produtos de peróxido de carbamida e peróxido de hidrogênio e utilizou uma sessão também em consultório com o peróxido de hidrogênio, que aqui no caso foi o Pola Office Book, tá? Que é um peróxido de hidrogênio a 35%. Então, os clareamentos dentais, eles transformam muito os sorrisos, eles ajudam muito na questão da autoestima. É uma técnica minimamente invasiva, ela só precisa ser bem supervisionada, tá? Pelo profissional. O paciente precisa ter maturidade, precisa ter disciplina, tá? E, de uma certa forma, o paciente ele precisa colaborar, porque ele tem a etapa que ele vai fazer também em casa, né? Mas é muito transformador, é muito tranquilo, é uma técnica muito fácil de ser executada, né? E que hoje a gente precisa ajudar as pessoas, não só no sentido de se sentir bem, mas saudável, estimulando na questão da sua higiene, na sua escovação, no uso correto das pastas, das escovas, e isso vai fazendo com que os pacientes se sintam cada vez mais seguros, né? Eles vão estar felizes, sorrindo em todas as suas etapas, em todas as suas fases. Aqui eu quero mostrar para vocês um outro caso, já de uma paciente um pouco mais, uma adulta um pouco jovem, mas assim, uma adulta em que eu posso utilizar o processo do clareamento por outras técnicas, né? Que nós temos também moldeiras em que elas já são
moldeiras descartáveis, que utilizamos aqui as moldeiras Gol da Ultradent, também com peróxido de hidrogênio a 10% e 15%, tá? E aqui, essa nossa paciente é uma dentista, tá? É nossa aluna e professora também lá do curso, e ela queria clarear, ela iria fazer um processo de restaurações, desgastes por bruxismo. Nós começamos um processo do clareamento, marcando a sua cor inicial. Depois de marcar a sua cor inicial, ela começou utilizando essas moldeiras da Gol, né, que são moldeiras descartáveis, de uso diário de aproximadamente 50 minutos, tá? E depois, além das moldeiras, ela fez também uma sessão de consultório, usou também seringas, ela fez uma técnica bem mista, bem complementar, referente aos produtos da Ultradent, né, da Opalescente. Aqui no caso, ela utilizou as moldeiras descartáveis e as moldeiras em casa também à noite com peróxido de carbamida, tá? Aí já provando as moldeiras, para que ela venha a ter uma estabilidade maior no seu processo. Atuando aqui na época de pandemia, todo mundo super paramentado, muito protegido, até. Ela levando já aí as suas moldeiras na sua caixinha, as suas seringas de 10%, de 15%. E para essa linha, que é a linha da Ultradent, nós fazemos a sessão de consultório com peróxido de hidrogênio a 40%, que é o Bust, né? Então, aqui, ó, mostrando como manipular a seringa do Bust, e dessa forma já aspirando, já mostrando o processo dela de clareamento. Já depois o clareamento ele requer, em média, 4 semanas, em torno de 30 a 40 dias, a depender do processo, do ponto de saturação, tá? Do processo do clareamento. É muito interessante os depoimentos e as satisfações de cada paciente, né? E depois que a gente chegou aí na tonalidade da cor B1, a gente foi reparando as guias caninas, depois a gente foi fazendo as restaurações dos incisivos laterais, a restauração do incisivo central que ela tinha, tá? Para que ela pudesse ter uma melhor estabilidade da sua oclusão, mostrando o antes e agora mostrando o depois. E aí, mostrando para vocês as referências na questão de clareamento dental. Então, a gente fez um resumo mostrando as 3 principais empresas que nós encontramos no mercado, né? Falando de produtos da FGN, produtos da SDI, produtos da Ultradent, para que vocês, de acordo com o perfil do seu paciente, de acordo com o que vocês consigam encontrar no mercado, possam viabilizar tratamentos de clareamento de forma séria, de forma correta, sem causar transtornos para os seus pacientes. E agora, eu vou responder para vocês. Tem aí o meu muito obrigada a toda a turma do bem, a Colgate, o meu muito obrigada a todos vocês que estão compartilhando e nos prestigiando com essa aula, tá? Com essa ação social. Estou deixando aí o meu e-mail, o meu Instagram, o meu Facebook, o meu WhatsApp, para quem queira, por acaso, entrar em contato comigo, alguma dúvida, a gente pode ir conversando. E eu quero falar aqui agora para vocês, eu vou tirar um pouquinho a minha tela para a gente poder falar de algumas perguntas que nós vamos precisar responder, tá? Eu vou só colocar aqui o meu óculos, que eu acho que vai ficar melhor para eu ler aqui as perguntas. Bom, de 0 a 10, que nota você daria para a atitude do brasileiro em relação à solidariedade, à sua predisposição de ajudar ao próximo? Eu acho que o brasileiro ele é muito solidário, o brasileiro ele chega junto, através dessas ações é que a gente consegue ver que, apesar de sermos um país de terceiro mundo, um país pobre, nós conseguimos sobreviver com saúde, com alegria. Então, eu daria nota 9 ao brasileiro, que eu acho que ele, de uma certa forma, ele ajuda muito ao próximo. Você já participou de alguma ação individual ou em grupo de ajuda ao próximo? Se sim, você pode descrever a sua experiência? Então, eu já participei de várias ações, tá? Uma experiência maravilhosa, transformar vidas. Eu já recebi muitos depoimentos de pessoas que não tinham, às vezes, acesso à escola, não tinham alimentação, iam para a escola para poder se alimentar. Eu participo hoje como madrinha de uma escola pública, e quando eu vejo o depoimento dessas pessoas, a gente tenta colocar nessa escola também
outras coisas que não sejam só conteúdo, né, conteúdo científico, mas também atividades esportivas, outras atividades para que as pessoas elas sintam também o lazer como se fosse uma extensão da família. Muitas vezes essas pessoas elas têm muita carência mesmo, elas têm agressões nas suas casas, né? Então é muito importante, eu acho, assim, desde colocar também até a questão da saúde bucal dentro das escolas seria, nossa, um projeto assim lindíssimo, super grandioso, maravilhoso. Então, eu ajudo também em outras instituições, em alguns outros lugares em que as pessoas vivem, do que eles chamam providência divina, tá? E é muito importante a gente atuar sempre junto desses projetos, porque a gente vai estar sempre se sentindo melhor. Na verdade, isso faz muito bem para quem ajuda, não só para quem é ajudado, né? Quais as emoções e sentimentos que a participação em alguma ação de ajuda ao próximo despertou em você? Olha, eu acho que o sentimento é muito maior em quem ajuda, óbvio, do que em quem é ajudado. Em quem é ajudado é muito grande, gente, mas é muito gostoso a gente perceber que pôde contribuir um pouquinho, mas que transformou a vida daquela pessoa, às vezes com alimento, às vezes com um sorriso, às vezes com uma oportunidade de estudar, de vencer na vida, com um trabalho. Toda ação, toda e qualquer ação do bem, ela é extremamente produtiva. Eu acho que ninguém vive bem se não ajudar o próximo, porque a gente é ajudado sempre. Todo mundo precisa, não só das coisas materiais, mas muitas vezes a gente pode ajudar, inclusive com uma palavra, com um abraço, com um afeto, com um sorriso. Eu morro de pena desse momento da pandemia, mas a gente pode ajudar, assim, de forma online, se fazendo presente, dando um valor de estima maior àquela pessoa, porque tem muita gente sozinha, tem muita gente se sentindo esquecida, né? Então, é fundamental. As emoções são maravilhosas para quem ajuda, sem dúvida, e também para quem é ajudado. Você tem uma história para contar de como uma ação que você fez para ajudar alguém influenciou a sua vida, do seu jeito de ver as coisas? Sim. Eu venho de uma família onde os meus pais são educadores, tá? O meu pai era professor, a minha mãe também. E através dos meus pais, eu recebi muito essa questão da ação solidária. Eles ajudaram a muitas pessoas, porque eles viam em seus alunos, às vezes, as pessoas que não podiam comprar as suas fardas, eles não podiam comprar os seus livros. E então, eu tenho um testemunho muito forte de uma pessoa que era engraxate e que hoje ele é professor doutor de uma escola técnica já federal, onde ele vinha com a ajuda lá desde os meus pais, tá? E hoje ele ajuda muitas outras pessoas, porque ele foi ajudado e ele vê em cada aluno com dificuldade o que ele passou e o que ele pode fazer de melhor, como já aconteceu. Então, com essas experiências, com essas histórias, eu também fui fazendo isso para a minha vida, né? Então, ajudando as escolas públicas, porque o meu pai hoje já faleceu, então tem uma escola com o nome dele, é nessa escola em que eu gosto de ajudar também mais, tá? E também na transformação, quando a gente contribui, dá um tijolinho de nada para construir uma casa de uma pessoa para ter uma dignidade melhor de moradia, para poder estar melhor com o seu semelhante. Então, a gente já ajudou também algumas pessoas a construírem as suas casas, e isso é muito transformador, isso é muito maravilhoso. Na sua opinião, o que motiva, desmotiva as pessoas a serem solidárias, ajudarem ao próximo, né? Eu acho que o que motiva é justamente a gente ver depois essa satisfação das pessoas terem suas vidas transformadas sempre para melhor, né? Você tirar uma pessoa da rua, levar para uma casa, você colocar uma pessoa que não tinha condição de estudar dentro de uma escola, você conseguir dar uma veste para aquela pessoa que estava toda rasgada, conseguir dar um sapato, dar um alimento a quem realmente passa fome, isso motiva muito. O que desmotiva, eu acho que é a própria pessoa que precisa desse estímulo, porque ela não precisa de nada em troca para se motivar para fazer o bem. O bem tem que estar dentro de você,
fazer, e você é que tem que se motivar para sempre estar fazendo alguma coisa sem esperar nada em troca. Então, a motivação, ela vem, e a desmotivação, de você mesmo. Quanto mais você fizer uma ação do bem, mais você se doar, mais você vai querer fazer, sabe? Então, eu acho que não tem o que desmotivar. A gente não pode ficar esperando de ações de governo, nem ficar colocando culpa em ninguém. A gente simplesmente tem que correr atrás, tem que buscar, tem que fazer. Fazendo bem, o bem vai aparecer, né? É dando que se recebe. Você já foi ajudado? Ah, com certeza, eu já fui ajudado de várias formas. Eu sou uma pessoa que me considero muito privilegiada. Eu acho que eu sou ajudada todos os dias pela minha família, eu sou ajudada todos os dias pelos meus amigos, eu sou ajudada todos os dias pelos meus pacientes, que são extremamente meus amigos, que me ajudam às vezes na maneira difícil, no dia a dia, né, que eu tive. Eu nunca fui ajudada, assim, de uma forma financeira, eu não precisei, graças a Deus eu não precisei, mas eu precisei de muitas ajudas emocionais, com certeza, e recebi essas ajudas, né, dos meus amigos, dos meus companheiros de trabalho, da minha equipe. Como você se sentiu ao ser ajudado? Você já se sentiu feliz por ter sido ajudado? E extremamente feliz. Todas as vezes que a gente é ajudado, o sentimento de felicidade, ele transborda. É um sentimento que não tem, enfim, tamanho. É uma gratidão muito grande. É sentir a presença divina, é sentir realmente que Deus ama você e que através daquela pessoa que está te ajudando, você está sentindo o próprio Deus ali perto de você. Muito obrigada, eu estou muito feliz por participar desse projeto, feliz por ajudar, em participar dessa turma do bem, e dizer que o prazer é todo meu, é uma honra ter sido convidada para participar com vocês, com essa aula, de uma forma muito simples, rápida, mas assim, que dá para vocês entenderem que a gente pode transformar sorrisos, iluminar sorrisos, e assim a gente vai estar iluminando almas, né? E que essas pessoas vão mudar a sua forma de viver e de sorrir, porque o sorriso é um cartão de visita, sem dúvida. Então, nós vamos ter um sorriso saudável e um futuro brilhante, com certeza.